Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio. Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. O nosso programa tem como grande propósito trazer líderes importantes do agronegócio brasileiro para que eles possam trazer a nós suas ideias, sua forma de como encarar os negócios, como administrar suas empresas, e com isso a gente inspirar você empreendedor, você gestor, você empresário a ser cada vez mais um líder eficiente, produtivo e rentável. E hoje nós temos aqui a honra, o privilégio de receber meu grande amigo, economista Antônio da Luz, meu colega de bancada lá no Conexão Campo Cidade, um dos maiores economistas do país, palestrante, consultor, conselheiro de empresas. O Antônio é um fenômeno do agro aí, que a gente vai poder aprender bastante com você, Antônio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado por me receber aqui no Líderes do Agro. Para mim é um privilégio estar contigo, querido amigo. Esqueceu só de colocar no meu currículo que eu sou teu aluno, aluno eterno, com quem aprendo muito. É um privilégio estar aqui contigo, Marcelo. Que é isso. Antônio, eu gosto sempre de começar o bate-papo tentando entender em que momento que o agro cruzou o caminho do meu entrevistado. Você é economista, você podia ter ido para a economia ligada ao mundo empresarial ou ligada a outros segmentos, mas você preferiu ser um economista voltado para o agro. Em que momento da sua vida o agro toca seu coração? Bom, Marcelo, eu acho que eu nasci já com meu coração tocado, porque o meu pai, ele era produtor rural. Ele é vivo ainda, mas já não está mais tocando o negócio. Eu sou neto de produtor rural, eu sou bisneto de produtor rural, eu sou neto de produtor rural e bisneto também pro lado da minha mãe. Então, eu nasci numa cidade em que o agro é a principal matriz econômica do município, da região. Então, eu nasci no meio do agro. O meio em que eu convivia era do agro. Mas é interessante, Marcelo, que eu nunca me interessei tanto pelas questões de produção, de produzir. Meu pai era pecuarista, né? E o principal instrumento de trabalho de um pecuarista é montar cavalo. E eu me lembro assim que muitos dos meus amigos adoravam a função de montar cavalo e andar para lá e para cá. No Rio Grande do Sul, no dia 20 de setembro, que se comemora o Dia do Gaúcho, né? Se desfila cavalo na cidade. Eu nunca gostei muito dessa função, sinceramente. Nunca gostei tanto disso. E me achava que aquilo não fazia tanto sentido na minha vida. E o meu pai, ele além de pecuarista, ele é veterinário e ele tinha um escritório de leilões. E eu, desde cedo, comecei a ajudar o meu pai no escritório. Primeiro entregando lá as notas para os compradores e depois eu fui
eu mesmo fazendo as notas e cuidando da parte das finanças do negócio, dos números. Isso eu estou falando, eu era um adolescente, um menino, mas eu começou a me despertar o interesse naquele assunto. Ou seja, eu comecei a ver o agro de um jeito um pouco diferente do que a maioria das pessoas que trabalham no agronegócio veem, que é na parte da produção. Eu não. Eu comecei a me interessar pelo lado financeiro do agronegócio. Comecei a ver que naquele mundo tinha muito dinheiro saindo e muito dinheiro entrando, e nem sempre o dinheiro que entrava era maior do que tinha saído, às vezes era, não é? E isso começou a me gerar muita curiosidade e, e entender por que num leilão o preço estava, sei lá, estava 10, no outro estava 12, no outro, depois, passado mais uns 2, estava 8. Isso me fascinava demais, tentar entender o que que isso representava, por que isso era assim, como é que isso funcionava. Só que a faculdade de economia era uma coisa muito distante da minha cabeça, porque eu nasci numa cidade pequena e dá para contar nos dedos os economistas que lá moravam e nem atuavam como economistas também. Então eu tive que sair da cidade, tive que vir para Porto Alegre, numa cidade maior, entender, sei cedo, sei recém tinha feito 18 anos, eu tive que sair para viver o cursinho pré-vestibular, viver a vida, hum, com mais intensidade, uma vida metropolitana, para entender o meu lugar no mundo. E eu decidi fazer economia, e isso nós estamos falando do final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi quando eu entrei na faculdade. Justamente nessa época, quando eu estava na faculdade, houve uma ebulição da XP, a XP Investimentos. A XP Investimentos, ela nasceu em Porto Alegre, um escritório de investimentos que depois virou a grande corretora que é hoje. E ela começou aqui, e eu me lembro que na faculdade lá eles contratavam de roldão, o pessoal da economia lá da Universidade Federal, para ser assessor de investimentos, etc. E eu já tinha lá uns trocados investidos e tinha uma performance mais ou menos. E como já trabalhava com o agro, eu já era um estudante de economia e já estava trabalhando no agronegócio. E aí nós começamos a ter uma relação boa com o pessoal da XP. E quando eles compraram a American Invest para virar corretora, eles me fizeram uma, uma, uma proposta para eu ir para a XP e cuidar da parte de agro da XP lá no início dos anos 2000, e inclusive provavelmente teria que mudar para o Rio, porque enfim a sede ia ser no Rio, lá na Avenida das Nações Unidas, enfim, e eu fiquei com dois corações. Ou eu continuava a minha jornada, que estava recém no início na Federação da Agricultura, ou eu mudava para o mercado de capitais. E foi uma questão muito difícil para mim naquele momento, né? Porque era tentador, as luzes da ribalta, né? As luzes do mercado de capitais, elas são bastante atraentes. Mas a minha ligação com o agro, a ligação de raiz mesmo com o setor, ela falou mais forte e eu entendi que eu tinha que continuar aqui trabalhando em prol do produtor rural, em prol dos interesses desta classe, e acho que foi, embora tenha sido uma decisão que não foi muito fácil, mas foi uma das decisões mais corretas que eu fiz na minha vida, não tenho dúvida, e aqui estamos até hoje servindo o produtor rural. Eu queria, Antônio, que você contasse um pouco para os nossos internautas os diferentes papéis que você exerce na Farsul, como economista da federação, como palestrante, como consultor. Então, conta para nós essas diferentes facetas profissionais que você exerce hoje. Maravilha, Marcelo. Eu sou economista-chefe da Farsul já há um bom tempo e tenho muito orgulho de fazer parte desta casa e fazer parte desse grupo.
Mas eu senti a necessidade, até pelo aprendizado dentro da federação, eu comecei a perceber que a Federação da Agricultura ela cuida da floresta e ela se importa com a floresta. Mas havia e há uma necessidade de nós cuidarmos também das árvores e não apenas da floresta. Uhum. E eu comecei a ver que muitas vezes a gente está trabalhando para construir entendimentos para a floresta que deixam muitas árvores no caminho. Elas ficam no caminho por uma falta de um cuidado específico. Então, pensando nisso, eu resolvi abrir a AgroMoney, que é uma empresa de consultoria socioeconômica, em 2017, justamente para atender produtores médios e grandes produtores, com o objetivo de entregar para eles um nível de gestão financeira que é comum em empresas médias, empresas grandes, empresas listadas em bolsa. Como é que elas trabalham, né, na parte financeira? Então, eu entendi que aquilo que a gente aprende na faculdade, o professor não diz para a gente que tem que ser só para grande, para médio ou para pequeno. A gestão é a ciência da coisa. Uhum. E lá não diz que tem que ser na indústria, nos serviços ou no agro, diz que tem que ser aplicado, a ciência é uma só. E eu via um espaço muito grande e uma necessidade muito grande do mercado de ajudar nesse processo e elevar o nível de gestão dos produtores rurais e das empresas do agronegócio. E, inclusive, Marcelo, dentre as inspirações que a AgroMoney tem, uma delas é a M Prado. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, e digo isso sempre que posso. Nós temos muito orgulho de dizer isso porque a gente tem que reconhecer aqueles que estão abrindo as picadas antes da gente começar, né? É mais fácil passar na estrada quando a estrada está aberta, né? Até um ponto que a gente vai lá e depois lado a lado vai com o facão lá abrindo picada, mas é muito mais fácil pegar a picada aberta e a gente se inspira muito até hoje na M Prado, que é uma empresa que muito maior que a AgroMoney, não tem a menor dúvida, e que nos inspira, nos ensina. Então a gente pegou bons exemplos de forma de trabalho e pegamos o que entendemos ser o melhor em termos da ciência para fazer uma gestão financeira e começamos a ajudar uma parte do mercado, evidentemente, com uma elevação dos níveis de gestão, porque também a gente entende, Marcelo, assim como você entende também, a gente aprende muito, que o agro, a parte de produção, ela é um desafio, sempre será um desafio, sempre haverá uma série de novidades, de coisas que precisam ser aprendidas pelos produtores, etc. Mas o que fez com que produtores saíssem do negócio ou permanecessem no negócio do ponto de vista da produção foram as escolhas feitas no século XX, lá a Revolução Verde, né, aquela coisa toda. Hoje, os produtores, de uma maneira geral, têm um elevadíssimo nível de capacidade produtiva. Agora, a parte de gestão ainda nós temos muito que melhorar. E o grande desafio do século XXI, não tenho dúvida, que é o agro elevar os níveis de governança e de gestão, dentre eles o financeiro. Porque antigamente um produtor tomava uma decisão que podia mudar o negócio dele para cima ou para baixo, tomava uma dessas por mês. Hoje ele toma umas 3 por dia. Então, a complexidade, a quantidade de dinheiro que sai de um negócio para depois voltar quando colher, dependendo da estratégia de comercialização, dependendo de como que cuida do caixa, dependendo de como cuida do capital de giro, dependendo de como cuida dos indicadores de liquidez, de alavancagem, etc., pode-se deixar muito dinheiro na mesa, mesmo produzindo muito bem. Então, eu não tenho dúvida que a grande contribuição que pessoas como eu, como você, podem dar para o agronegócio é justamente ajudar nessa parte, nesse grande desafio do século XXI, que é elevar os níveis de gestão. Ô, Antônio, outro dia eu estava num casamento e uma pessoa me fez a seguinte observação.
Eu vejo vocês lá no Conexão Campo Cidade, vocês são todos profissionais bem-sucedidos, vocês são maduros e vocês são amigos. Claro, tem de vez em quando uma divergência aqui ou ali, mas a gente percebe que vocês são amigos, vocês torcem um pelo outro, vocês, imagino que fora do programa ali, vocês são colaboradores uns com os outros e tal. Agora, no mundo do futebol, no mundo dos cantores, os artistas não são tão amigos, os futebolistas não são tão amigos e tal. Aí ele disse assim para mim, no final do comentário: os consultores são todos amigos? São todos colaborativos, igual vocês são lá no Conexão Campo Cidade? Então eu queria que você me passasse a sua percepção. Todos e nenhum são palavras que são muito difíceis de ser utilizadas em qualquer coletivo, né? Eu acho que todos é gente demais e ninguém é gente de menos. O que eu posso dizer é que nós somos, né? E nós realmente, a pessoa, o teu interlocutor estava falando a verdade. A gente procura se ajudar bastante uns aos outros, porque as coisas que nos unem são muito maiores do que as coisas que nos separam. Nós temos um Brasil para construir, nós temos um país continental que precisa muito da nossa ajuda e de tantos outros, para poder dar conta de cada um pegar um pedacinho do piano para carregá-lo. Então, tem espaço para todo mundo e é necessário que, se nós quisermos elevar o nível do agronegócio, é importante que hajam trocas de conhecimento, trocas de experiências, e isso engrandece o setor. Então, eu diria que, em primeiro lugar, tem uma questão de conduta, de caráter, de personalidade. Nós, no Conexão Campo Cidade, realmente gostamos uns dos outros, o que às vezes para o programa é um problema, porque o pessoal às vezes gosta de polêmica, né? Gosta de cotovelada, paulada. E às vezes a gente até tenta para dar uma animada na audiência, mas a gente não consegue, porque realmente o carinho, o afeto e sobretudo o respeito e a consideração, ele é muito grande entre todos nós. E isto é o reflexo do entendimento, da maturidade das pessoas, de entenderem que muito maior que cada um de nós é o setor que a gente resolveu trabalhar. E se a gente gosta de fato, de coração, daquilo que a gente faz e para quem a gente trabalha, nós temos que considerar o crescimento e a expansão do setor acima dos interesses particulares, pessoais e dos entendimentos pessoais. Nós precisamos, que aliás é um sentido semelhante ao sentido de família, né? Mesmo que hajam divergências eventualmente, aquilo que une é muito maior do que aquilo que diverge. E então nós temos um setor de um país que tem muito que ser feito. O agro brasileiro, de fato, é um Brasil que dá certo, mas tem muito o que fazer. O nosso país tem muito que crescer. Às vezes a gente se gaba, né? Puxa vida, o Brasil exportou, sei lá, X bilhões nesse mês. Nossa, que coisa boa. Pois é, mas Estados Unidos, se somar o que a gente faz isso num ano, é o que os Estados Unidos faz num mês. A gente tem muito mais o que fazer. Quando a gente olha a nossa economia e divide o nosso PIB pela quantidade de brasileiros que nós somos um país de renda média baixa. Nós temos muito que crescer, nós temos muito que prosperar, nós temos muito que ajudar o nosso país a crescer. E quando a gente observa o histórico, né, dos países, eles cresceram muito mais em momentos de unidade do que em momentos de divergência. E essas unidades e divergências é fácil a gente jogar para o mundo político, mas na verdade elas começam na base, é com o indivíduo, é com cada um de nós. Não dá para esperar a unidade de cima se a gente não tem embaixo. Dentro disso que você está falando, eu estive o ano passado na Austrália
E eu fiquei encantado com a Austrália e algumas coisas me chamaram muita atenção, que foi a Austrália ter sido descoberta 270 anos depois do Brasil. Quer dizer, é um país 270 anos mais jovem. E eles têm uma renda per capita 8 vezes a do Brasil, né? Então, isso, a Austrália deveria ser um exemplo e uma inspiração para nós, de como que é possível construir uma nação justa, segura, saudável e feliz, viu, Antônio? A gente sente a felicidade nas pessoas, a alegria. Lá você tem a possibilidade de sair. Eu estou dizendo coisas comuns, tá? O privilégio de você sair à noite, poder voltar 2 horas da manhã de um barzinho onde você ficou ouvindo um rock, e você voltar a pé para o hotel, sem medo de ser assaltado, e você poder falar no telefone, coisas comuns que nós perdemos aqui, né? Então, a Austrália é um país que deveria ser nossa inspiração. Marcelo, você traz seguidamente um alerta, que eu gosto muito desse alerta, embora seja triste de ouvi-lo, mas ele é necessário. Você, uma e duas, lembra que nos últimos 40 anos nós perdemos participação no PIB global, ou seja, mesmo a economia brasileira tendo Era crescido, 4,3, né, em 1980, e no ano passado 1,9. Pois é. Então, apesar da economia brasileira ter crescido nesse período, nós perdemos participação, o que sugere que o mundo cresceu bem mais do que o Brasil. E eu acho que esse é um grande papel que as federações empresariais têm, que as empresas como a Agromoney, como a M Prado têm, de ajudar a dar a volta nisso. Por quê? Porque, em parte, Marcelo, em parte, nós somos consequência de más políticas econômicas. Não há dúvida. O Brasil é um país que tomou muitas decisões absurdamente equivocadas. Nós somos um país cuja estabilidade econômica ela tem 30 anos. Isso é muito pouco. O real está fazendo agora em julho 30 anos. Né? E nem o real, né? Pegando a URV ainda. Mas a estabilidade, né? Tá vindo, tem 30 anos. Isso é muito pouco, muito pouco. O que nós perdemos de crescimento e desenvolvimento com a inflação é uma coisa absurda. Se nós olharmos a última década que vivemos, em razão da pandemia e daquelas políticas equivocadas tomadas lá no segundo governo Lula e no governo Dilma, nós tivemos uma década perdida, em que o PIB terminou menor do que começou. Hoje a atividade econômica no Brasil, ela é do tamanho que era em 2014. Ou seja, nós botamos 10 anos fora, em termos de crescimento. Você pega os 40 anos, né? A década de 80 foi perdida, e essa última também foi. Então, das últimas 4 décadas, nós perdemos 2 décadas de crescimento fazendo políticas econômicas equivocadas, ruins. E eu acho que isso é papel, sim, de debate por parte da sociedade, e as federações empresariais têm um papel nesse debate. Agora, empresas como a M Prado, empresas como a Agromoney, elas também têm um papel em ajudar as empresas a aumentarem os seus resultados financeiros. Porque o crescimento do PIB, ele não é só guindado por políticas econômicas. Estas, sim, afetam o desempenho das empresas. Mas não é só o ambiente econômico que afeta o desempenho das empresas. Políticas de gestão que não são corretas, políticas de gestão que são inadequadas, que geram prejuízos, que geram más alocações, que geram dinheiro na mesa, também são responsáveis pelo desaparecimento das próprias empresas e, consequentemente, um PIB menor, uma renda per capita menor, um nível de salário menor, uma arrecadação de impostos menor. Então,
cuidar da saúde das empresas, cuidar da saúde dos produtores, da parte, tratando aqui o produtor rural como empresa, porque ele é, de fato, né? E as empresas do agro, as indústrias, os serviços, os comércios, quanto mais essas empresas lucrarem, maior vai ser o PIB. O PIB ele pode ser calculado de 3 formas. Eu posso calcular ele pela ótica da produção, valor adicionado na agricultura, mais valor adicionado na indústria, mais valor adicionado nos serviços, mais os impostos indiretos, eu tenho o PIB. Mas eu posso calcular pela ótica do dispêndio, que é consumo das famílias, mais gastos do governo, mais investimentos, mais exportações, menos importações, eu tenho o mesmo resultado do PIB, mas calculado pela ótica do dispêndio. Mas eu posso calcular o PIB por uma terceira ótica, que é o da renda. Lucro mais salários, mais os impostos, dá o PIB. Logo, quanto maior for o lucro das empresas e maior for os salários, porque quanto maior for o lucro, mais as empresas produzem, mais elas demandam gente e, consequentemente, mais aumenta salário, mais aumenta PIB. Então, cuidar da saúde das empresas também é cuidar do crescimento econômico, também é cuidar da relevância econômica do nosso país. Então, veja, nós temos várias formas de ajudar o crescimento do PIB, cuidando do todo, da floresta, mas também cuidando das árvores. O Antônio, eu concordo plenamente com você, e lá no Conexão Campo Cidade a gente sempre fala do que sociedade civil organizada é capaz de fazer grandes transformações, né? E isso é nosso dever, é nosso papel como cidadão. Agora, tem hora que eu fico vendo coisas que acontecem no Brasil e a gente fica às vezes reflexivo, principalmente quando eu estou de manhãzinha na esteira, correndo meus 10 quilômetros, que eu tento fazer quase todos os dias. Eu fico pensando assim, por exemplo, eu estava lendo hoje pela manhã a entrevista do assassino da Marielle Franco. E ele explicando claramente, né, que ele não foi contratado para matar, ele foi contratado para fazer parte de uma organização, que ele ia ter uma participação nos lucros e tal, né? Aí você vê posições totalmente equivocadas dos nossos políticos, dos nossos ministros, dos nossos governadores, presidentes e etc, etc. Do mesmo jeito, Antônio, que para entrar numa empresa tem um pré-requisito, não tem? Quando você quer ser diretor de uma empresa, ou gerente, ou exercer um determinado papel, não tem um pré-requisito lá no departamento de humanas que você tem que passar por aqueles quesitos, tal. Será que para ocupar altos cargos num processo democrático não deveria ter alguns pré-requisitos? Porque de vez em quando a gente liga o rádio aí ou a televisão e fica vendo cada bobagem dita por políticos, por grandes líderes. Será que isso seria antidemocrático? Que o cidadão, para ocupar determinado cargo, teria que ter alguns requisitos, na sua visão? Eu gosto da tese, Marcelo, e vou até um pouco além. Para que haja uma democracia saudável, palpitante e que, de fato, qualquer pessoa esteja minimamente preparada para ocupar um cargo, independente da sua origem, independente do seu lado político, enfim, do seu background, eu acho que essas pessoas teriam que passar por um processo educacional. Aliás, algo que também é bastante defendido lá no Conexão, né, sobretudo pela Letícia. A questão educacional. Nós somos uma sociedade que não temos a oportunidade de, na escola, aprender sobre finanças pessoais.
nós não aprendemos a cuidar do nosso dinheiro, do dinheiro do indivíduo, do dinheiro da família. Nós somos uma sociedade que não aprende a lidar com dinheiro e acha feio lidar com dinheiro. Inclusive aqui, me lembro, há bem pouco tempo atrás, se tentou colocar nos currículos escolares o tema da educação financeira. E foi uma gritaria de alguns partidos de esquerda contra. E aí, mas a gente entende o porquê. Em parte, alguns deles, não são todos, evidentemente, mas uma parte dessas pessoas se abastece na ignorância, porque defendem teses que as pessoas tivessem estudado minimamente como que funciona o mundo financeiro, como é que funciona a educação financeira para si, para as empresas, para o país. Não faria sentido algumas bandeiras que são defendidas. Então a ignorância muitas vezes ela é um instrumento. Agora, a falta de educação financeira, ela traz funcionários desqualificados, ela traz gestores desqualificados. Estamos falando no mundo empresarial. E, consequentemente, ela nos traz gestores públicos, políticos, artífices das decisões, independente se estão no executivo, no legislativo ou no judiciário, onde a gente também vê muita decisão que não é considerado o ambiente econômico, decisões absolutamente equivocadas, que traz uma consequência grave para o ambiente, para a vida das pessoas, e que se nós tivéssemos tido uma educação financeira razoável, nós teríamos um outro destino. Então, me parece que nós podíamos resolver esse problema que você está levantando, que é do despreparo das pessoas para assumir determinados cargos. Se nós queremos uma democracia que não seja seletiva, né, só pode esse, aquele ou aquele outro, nós teríamos que investir muito mais na parte de educação financeira. Se estuda tanta groselha na escola, por que não se estuda educação financeira? Isso é uma coisa que eu sempre questiono, porque veja, eu tenho um filho de 15 anos, ele tem dito que vai ser economista, não sei, ele ainda tem tempo de mudar. Agora, digamos que ele seja médico, digamos que ele seja engenheiro, advogado, farmacêutico, como a mãe dele, veterinário igual o avô, agrônomo, enfim, sei lá, ele pode escolher a profissão que ele bem entender. Eu não sei o que ele vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai receber dinheiro pelo trabalho dele. E ele vai satisfazer as necessidades dele e da família que ele constituir com dinheiro. Independente da profissão, recebe dinheiro e gasta dinheiro. Então, dinheiro é algo que deveria ser estudado por todos. Com certeza. E qualquer profissional vai enfrentar isso. Com certeza, porque o médico ele vai ter a clínica dele, ele tem que saber administrar, tem que saber, né? Então, isso que você está falando é uma grande verdade. E eu concordo com o que você disse, que muita gente prospera com a ignorância das pessoas, né? Então, agora, aí cai num outro dilema que nós temos no nosso país. A maior parte dos nossos líderes políticos, eles não pensam no país, eles pensam neles, né? E ao pensar neles, eles agem o que convém para eles, não o que convém para a nação. E aí volta nesse ciclo vicioso que você falou, e como parte da população tem um baixo nível de escolaridade, essa parte da população é facilmente convencida ou manipulada, e com isso cria um ciclo de perpetuidade para essas pessoas estarem no poder, né? Agora vamos virar o assunto para uma outra coisa. Eu quero fazer uma pergunta agora para o meu amigo, para o cidadão, para o ser humano Antônio. Você é gaúcho, você mora em Porto Alegre, você mora num condomínio na beira do Rio Guaíba,
e você viu o Rio Guaíba encher, e você presenciou aí ao vivo as enchentes, a devastação, a ajuda dos voluntários, você viu tudo aí de perto e você está vendo ainda, porque isso não acabou, né? Eu queria que você compartilhasse com o nosso público o que o ser humano, não com a sua visão de economista, com a sua visão de empresário, eu quero a sua visão de cidadão, de pai, de marido, de filho, de ser humano, de gaúcho. O que você sentiu nesse contexto, Antônio? O que isso trouxe para você de sofrimento, de emoção e de aprendizado? Bom, Marcelo, como você mencionou, eu moro muito próximo ao Guaíba, na beira do Guaíba, e meu condomínio acessa o Guaíba, inclusive, só que ele é numa parte alta, né? A parte condominial fica mais próxima do lago e as casas ficam numa parte mais alta. E mesmo assim, a gente tem um muro de contenção, tem uma área de contenção para cheias, né, evidentemente, que funcionou, né, diferente da parte pública, privada funcionou, lá em casa funcionou, tem funcionado até este momento, e que nos preservou, inclusive, a área condominial da cheia. Então, quero deixar todo mundo tranquilo que lá em casa, graças a Deus, está tudo bem. E graças a Deus e graças às ações que foram tomadas pelo condomínio desde sempre para se proteger. Então, que é algo que faltou muito na cidade de Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul como um todo. Mas é verdade, Marcelo, que todo mundo que mora nesta cidade, e eu tenho a maior parte da minha vida, eu vivi morando em Porto Alegre. Então, eu conheço cada canto desta cidade e tenho um amor por Porto Alegre muito grande. Adoro viver aqui. Não que eu não conheça um monte de cidades maravilhosas, Brasil e mundo afora, mas eu gosto do lugar onde eu moro. E é muito duro você ver o que aconteceu. Todos nós que moramos aqui sabemos a história da Grande Cheia de 1941. Todo mundo que mora aqui já ouviu falar dela, sabe detalhes. Porque foi uma coisa chocante na cidade em 1941. Há relatos que em 1850 e poucos teve outra desse tamanho, mas aí os registros são menores. A de 1941 há fartura de registros. E embora todo mundo saiba daquele evento, ninguém nunca acreditou que aquilo podia se repetir. E nós construímos na cidade, que ela foi construída, Porto Alegre, ela é uma cidade que foi construída na beira de um lago, que é o Guaíba, que é um lago enorme. E por causa da cheia de 1941, se criou todo um sistema de diques que protegem a cidade, e muro, e comporta, e etc. E alguns desses equipamentos falharam nesse evento todo. Não só em Porto Alegre, mas na região metropolitana, enfim. O que choveu no mês de maio, no mês de maio é mais ou menos 3, 4 vezes o que se espera para o mês inteiro. Só que choveu assim 2, 3 dias, a maior parte dessa chuva. E ele chove, e tudo que chove em boa parte do estado do Rio Grande do Sul vem parar no Guaíba. E tudo que chove na serra vem parar no Guaíba e desce acelerado. Nós tivemos rios que cortam a Serra Gaúcha que se elevaram a mais de 30 metros. Imagina um rio com 30 metros descendo uma serra. Ele destrói absolutamente tudo que está no caminho. Se for uma fazenda, é uma fazenda. Se forem pessoas, serão pessoas. Nós já estamos com quase 200 mortos, fora um número grande de desaparecidos. Se for uma cidade inteira, a cidade inteira é devastada.
num cenário desses. E Porto Alegre, ele, alguns diques, algumas comportas não deram conta por erros de projetos lá da década de 60 e outra parte por manutenção precária, enfim, algo que vai ser discutido em Porto Alegre, no estado e no país, nas próximas semanas em que gravamos esse programa. Mas o fato é que nós vimos bairros inteiros, e nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas afetadas, tendo as suas casas alagadas. Isto é mais do que a cidade de Uberlândia, que é uma cidade linda e maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer e fazer palestra aí no ano passado. Esse é um número de pessoas que ficaram fora das suas casas. Você ter a sua casa invadida pela água, ela gera até uma questão psicológica, porque as pessoas elas não acreditam que a água vai chegar na casa. E muita gente diz, nossa, mas estão ali as autoridades dizendo que é para evacuar porque vai chegar água, e as pessoas dizem, não, mas eu não vou sair. As pessoas não saem, Marcelo, porque a casa da gente é o último refúgio que cada um tem. É a parte mais segura do mundo. É a parte mais serena e tranquila, é o lar das pessoas. Então, psicologicamente, ninguém está pronto para acreditar que vai chegar água na sua casa. E a destruição foi algo absurdo. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas que tiveram águas entrando nas suas casas. Inclusive, nesse momento que nós estamos falando, passa na janela aqui um helicóptero, que a gente se acostumou com essa cena, né? Os helicópteros passando para cima e para baixo, resgatando gente e tentando ajudar as pessoas. As pessoas perdem tudo. Perdem a geladeira, perdem o fogão, perdem as camas, perdem os guarda-roupas, perdem as roupas e, pior, perdem a memória. Perdem as fotos. As fotos do batizado, as fotos do casamento, as fotos da formatura, os trabalhos da escola, dos filhos, os presentes que as crianças fizeram quando crianças, né? Quando os filhos fizeram quando criança, no dia dos pais, no dia das mães. A perda do ponto de vista da memória, que é absolutamente imaterial e portanto, incalculável, é algo inexplicavelmente doloroso. Então, nós vivemos isso em Porto Alegre. E eu seguramente nunca mais vou me esquecer de uma entrevista que o prefeito deu num domingo, quando o prefeito disse o seguinte para as pessoas: olha, eu vou fazer um pedido. Quem tiver casas no litoral ou tiver casas fora de Porto Alegre, por favor, saiam da cidade. Porque nós não temos como garantir abastecimento de água e nem de alimentos nos supermercados para toda a população porto-alegrense, porque a cidade está sitiada, a cidade está impossibilitada, invadida, as rotas para entrar produtos na cidade. Como uma guerra, né, Antônio? Como um exército que invade uma cidade. Né? Exatamente. A diferença é que um exército, a gente se defende de algum modo, né? Ele atira na gente, a gente atira nele, cai, tomba uns do nosso lado, tomba uns do lado dele. Agora, enchente, você não tem o que fazer. E houve um refúgio. Porto Alegre é uma cidade que passou pelo processo de refúgio, de refugiamento, de ter pessoas refugiadas. As pessoas atenderam o pedido do prefeito. E foram centenas de milhares que saíram da cidade. Refugiadas. E isto é horrível. Agora, por outro lado, Marcelo, para concluir esse ponto e a sua pergunta, nós vimos algo também que é inacreditável. As pessoas se jogando na água para salvar pessoas desconhecidas. As pessoas pegando seus equipamentos, como Porto Alegre tem um lago, logo tem muitos barcos, tem muitos jet skis, tem muitos equipamentos. Só que eles são usados numa correnteza normal e não a que estava o Guaíba, né? E as pessoas se jogaram com seus equipamentos, caiaques, jet skis, botes, barcos maiores, para salvar pessoas.
e retirar pessoas de telhados, de segundos andares, etc. Marcelo, quando as pessoas chegavam lá, ninguém perguntava em quem a pessoa a ser resgatada, em quem ela votou na eleição passada. Ninguém perguntava se a pessoa era gremista ou era colorada. Ninguém perguntava, ninguém observava a cor da pele, ninguém perguntava o nível de renda. Simplesmente as pessoas se ajudaram uns aos outros. As pessoas doaram as roupas que tinham em casa para os outros. As pessoas dividiram a comida que tinham em casa, mesmo sabendo que a cidade poderia ficar desabastecida. Nós vimos, assim, um laço de solidariedade no povo que foi algo que eu nunca mais vou me esquecer. E O depois veio Antônio, uma segunda onda, que foi a solidariedade do povo brasileiro. Só te interrompendo nesse quesito, são esses exemplos que mostram para nós que o Brasil é um país maravilhoso e é um país que tem jeito de ser diferente do que é hoje, né? Nós temos como construir uma nação diferente dessa que está aí polarizada politicamente. Por exemplo, eu vi ontem uma entrevista da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela dizendo que cedeu o campo lá de Barueri para o Internacional jogar com custo gratuito, né? E o Internacional foi lá em São Paulo, bateu no Palmeiras em casa, né? E ela está lá solidária ao povo gaúcho, ajudando o Internacional, mandou o avião dela buscar animais para trazer para São Paulo para serem adotados e etc, etc. E assim como ela, milhares de brasileiros fizeram coisas extraordinárias para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, isso mostra para nós brasileiros que nós temos que encontrar caminhos para diminuir um pouco essa polarização extrema, de extrema direita e de extrema esquerda, para a gente pensar no nosso país, né, Antônio? Ah, não tenha dúvida. Porque no primeiro momento, né, eram as pessoas daqui pelas pessoas daqui. Só que, passada uma semana, começou a chegar gente aqui, no meio desse caos, do Brasil inteiro. Pessoas que vieram pelo setor público, né, bombeiros, policiais, vieram do Brasil inteiro, outros governos estaduais mandaram, a própria Força Nacional do governo federal, Exército, Marinha, etc. Agora começou a vir gente que nem eu, que nem você, gente comum, gente simples, gente que não tem treinamento de nada, mas que veio para cá para salvar gente, para fazer marmita, para, sei lá, para ajudar de algum modo. E vieram com o seu dinheiro, vieram com seus recursos. E nós vimos, assim, carretas, aviões de doações do Brasil inteiro, Marcelo. Todos os estados, sem exceção, tiveram nessa desgraça pela qual o Rio Grande do Sul ainda passa, tiveram um ponto de unidade. Era como se nós estivéssemos sendo invadidos por um estrangeiro e o Brasil tinha opa, alto lá. Tá mexendo com os nossos, tá mexendo, e eu vou lá defender o que é meu, eu vou lá porque aquilo lá é meu também, aquilo lá faz parte do meu território, aquelas pessoas são meus irmãos, e eu vou lá. Marcelo, tomara que essa desgraça ela tenha pelo menos uma coisa como consequência positiva, que é trazer essa... eu faço palestra no Brasil inteiro, eu queria muito ter o talento que você tem, que o Tejon tem, que o ministro Roberto tem, de conseguir falar para as pessoas coisas da existência humana. Eu sou um economista quadrado que consigo falar mais ou menos sobre economia. Mas Não, mas pessoas como deixa eu te vocês... dar um feedback ao vivo aqui. Vou te dar um feedback ao vivo. Então, isso é a questão de você exercitar e explorar isso mais, explorar no bom sentido. Você tem um talento humano extraordinário, tá? É só você pôr isso para fora, porque isso já está dentro de você. Você, além de ser um grande economista dos números,
Você é um ser humano que expressa emoção, que expressa valores muito fortes. Então, é só você pôr isso mais para fora, viu? Quem sabe, Marcelo, muito obrigado. Quem sabe as suas palavras me ensinem mais uma vez também sobre esse assunto. Agora, pessoas que têm essa capacidade, eu não tenho dúvida que pode explorar tudo o que aconteceu aqui e andar por esse Brasil mostrando, porque essa unidade que o Brasil construiu é algo que tem um valor muito grande. O Brasil nunca passou por guerras, o Brasil nunca passou por eventos, nunca tinha passado por eventos que realmente unissem o país de norte a sul em torno de um propósito humano e de defesa. E nós fizemos isso agora. Então é importante que a gente saia melhor, enquanto povo, enquanto sociedade, a gente saia melhor. Sabe que uma mulher, minha vizinha, falou uma coisa que para mim fez muito sentido. Eu tenho repetido isso que ela disse. Ela virou para mim e disse assim: Antônio, você já reparou? Ela tem uma filha da idade do meu filho, um pouquinho mais nova, coisa de um ano mais nova, mas da mesma geração do meu filho. Ela diz assim: você já reparou que os nossos filhos passaram pela pandemia? Você já reparou que os nossos filhos agora passaram por isso? Viram com os olhos deles tudo o que nós estamos vivendo aqui? Foram lá carregar saco, foram lá doar sua roupa, foram lá fazer marmita, foram lá ajudar. Você já reparou o que essa geração que está vindo aí, que serão os líderes do futuro, o preparo dessa meninada, a casca que essa meninada já construiu, pelo que eles viram, porque nós estamos vendo como adulto, tanto a pandemia quanto isso. Eles estão vendo como adolescentes. Já viu que essa meninada vai estar mais preparada, mais casca grossa e mais pronta para enfrentar os grandes desafios que o nosso país tem? E aqui, isso faz todo sentido. E essa casca que o Brasil inteiro engrossou nesse processo, nós temos que mantê-la mais grossa, mais robusta, porque este é um papel dos líderes do futuro. E nós estamos aqui num programa que fala de liderança. E você fala muito de liderança, seja na M-Prado, seja nas suas palestras. Nós temos que usar este aprendizado para fortalecer as lideranças. Nós não somos mais um país que pode dizer: ah, mas esse país é maravilhoso, nunca passou por guerra. Não, não, passamos por um evento horrível, sim, e nós temos que ter o aprendizado disso. O Antônio, você está vendo que o nosso papo aqui, ele saiu da economia e foi para o lado humano, e o bacana do programa é que a gente vai conversando, não tem nada pré-estabelecido, e à medida que a conversa toma um determinado rumo, a gente aprofunda nele. E eu vou pegar o gancho do que você está falando e vou colocar outro tema humano aqui para a gente falar. Como todo mundo sabe, eu tenho uma deficiência visual muito severa que começou aos 8 anos de idade. E na minha infância, eu sofri muito bullying por isso. Muito bullying. De ofensas, de xingamentos, de ataques. Porque naquela época, a maior parte das crianças não tinham essa educação de acessibilidade, de respeito ao próximo. Então, assim, o mundo era mais cruel do que é hoje. Mas eu não nego para você que algumas vezes eu chorei, algumas vezes eu sofri, mas aquilo lá me fez construir cascas, me fez construir mais resiliência dentro de mim, mais preparo para me enfrentar as diversidades que viriam pela frente na minha vida. E aí vem a minha pergunta para você. Você não acha que o mundo ficou muito cheio de nhenhenhê e os nossos filhos estão crescendo numa bolha irreal? Eu falo para os meus filhos que muitas vezes a gente está transformando os nossos filhos em frangos de granja,
Ou seja, frango de granja só sabe comer no coxo a ração que dá para ele ali. Se você soltar ele no pasto, no quintal, ele não sabe comer uma minhoca, ele não sabe comer uma barata, ele não sabe comer uma formiga, uma plantinha, ou coisa para ele se virar, né? Só que o mundo real é assim. Então, será que essa superproteção que a sociedade, que os pais dão aos filhos hoje, ao mesmo tempo, ela não é negativa para a fase adulta dos filhos? Ah, Marcelo, eu não tenho a menor dúvida disso. E acho que até, inclusive, essa fraqueza, né, que está sendo criada, ela não é de hoje, ela vem piorando, mas a gente já vem observando que o conforto material aumenta, ou pelo menos é o que se espera, né, da maioria das pessoas, que o conforto material vá crescendo ao longo das gerações. E tempos fáceis vão fazendo homens fracos, né? A menos que se dê uma educação adequada para isso. E aí, bom, eu vou pegar o seu exemplo. Você, com 8 anos de idade, passou por toda essa dificuldade. E hoje você está à frente de uma empresa, uma das maiores do país no segmento, que leva seu nome, é um sucesso, não tem quem não conheça no país. Imagina se você não tivesse passado por esse processo. Exato. Né? Ou seja, o quanto o problema lhe alavancou e o quanto você poderia ter ido mais longe se não tivesse tido esse problema. Essa é uma dúvida que nós jamais saberemos. Exato. Agora, porque uma coisa ajudou a outra, né? Eu, por exemplo, eu vi... Agora, uma coisa nisso que você está falando, eu tenho certeza. Se eu não tivesse passado por todas essas adversidades na minha infância, provavelmente no começo da minha empresa, as primeiras dificuldades que tivemos e que foram muito grandes, nós teríamos desistido, né? E este aprendizado que você teve foi na base da dor. Mas eu acho que a gente precisa aprender com exemplo. E a gente não precisa ter que sentir na pele para poder aprender com os exemplos dos outros. Que isso é a sabedoria, né? E aí, já que você citou um problema, um drama pessoal, eu vou citar outro. Quando eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, o meu pai, que tinha 30 e poucos, ele teve uma doença neurológica que o colocou numa cadeira de rodas, que ele está até hoje. E que meu pai era uma pessoa extremamente ativa, assim como eu sou, né? Você estava falando lá no início, tenho a minha posição na Farsul, tenho minha empresa, viajo o Brasil inteiro dando palestra, enfim, tenho lá o meu papel lá na Ecoagro, na Ecogestão de Ativos, que é a minha participação no mercado de capitais. Enfim, eu atuo em várias pontas. Meu pai era assim, até que veio uma doença e o colocou numa cadeira de rodas e mudou completamente o rumo da nossa vida, sobretudo a questão material. E nós tivemos que reaprender todos, de certo modo. E ele sempre foi uma rocha em termos de resiliência, embora uma manteiga como pai, como ser humano, sempre foi um chorão, uma manteiga, uma pessoa extremamente amorosa, mas de uma resiliência, de uma fortaleza interior absurdamente invejável. E eu aprendi com o exemplo dele. Eu posso aprender e aprendo com o seu exemplo, com o exemplo do Tejon e de tantas outras pessoas. E eu acho que a gente precisa expor os filhos da gente a esse tipo de experiência. Não para passar por elas, mas para aprender, ter a empatia, ter o conhecimento e o discernimento da trajetória das pessoas. Por isso que eu acho que histórias como a sua e de tantas pessoas, elas precisam ser contadas. Elas devem ser contadas. Porque as pessoas precisam ouvi-las. Porque assim a gente corrige esse problema da superproteção que criam pessoas fracas. Antônio, eu tenho 300 perguntas aqui para fazer para você. A gente poderia continuar aqui mais umas 8 horas aí de bate-papo, com certeza. Mas o programa tem como propósito 1 hora de programa e nós estamos caminhando aqui para o final. E eu não gosto de fechar o programa sem antes conhecer um pouquinho como que o meu entrevistado faz para quebrar o estresse no final de semana, para se divertir. Você tem esporte, você tem hobbies, o que você faz para desestressar?
Marcelo, eu sou um pouco relapso com as minhas atividades físicas. Você estava falando que tenta correr 10 quilômetros por dia, e você ainda disse que fica pensando nesses 10. Bom, se eu tentar correr 10 quilômetros, eu não consigo nem pensar, que eu acho que eu desmaio. Eu sou um pouco relapso. Agora, eu tenho sim as minhas fugas, né? Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa de hábitos simples. Eu estando com a minha família, para mim, me basta, em qualquer que seja o lugar. Eu estando com a minha esposa, com meu filho, eu estou bem. E sempre que posso, né, nem sempre eu consigo, sempre que posso estar com meus pais, com os pais da minha esposa, enfim, com meus cunhados, com as minhas irmãs, é sempre um privilégio. Eu gosto muito Convivência familiar. aprecio muito a casa, né? Uhum. Eu gosto de fazer comida, eu gosto de comer. Então eu e a minha esposa, a gente faz muitas coisas no final de semana de comer, enfim, comilança, vinho. Gosto de uma lareira no inverno e eu tenho uma casa no litoral, então eu gosto muito de ir para lá também, que são tanto na minha casa em Porto Alegre quanto no litoral, são lugares que para mim eles têm o valor do tirar a pressão, do tirar o estresse, de viver uma vida mais simples, de abrigo e tênis, e de conviver mais com as pessoas que são da família, enfim. Isso é o que me move nos finais de semana e nos feriados. Mas eu vou colocar assim rotinas de atividade física em algum momento. O problema é que me falta rotina, né? Eu não consigo ter. Hoje eu estou aqui, agora depois dessa reunião, da nosso programa, eu estou pegando um carro, vou fazer 7 horas para dar uma palestra, então eu não consigo ter muita rotina. Isso me atrapalha um pouco a parte de exercícios físicos. Ô Antônio, eu vou deixar esse desafio para você aqui no ar, tá? Esse é o grande ponto que você precisa trabalhar aí, porque é impressionante, por exemplo, eu estou com 68 anos, consigo correr 10 quilômetros 98% dos dias. É impressionante como isso te dá vitalidade, disposição, motivação, e isso faz muito bem para a sua saúde, para a sua longevidade, né? Então, tente encontrar esse tempo, porque vai ser fundamental para o seu futuro, para a sua saúde, para o seu bem, né? E para a gente fechar, amigo, eu queria em 1 minuto aí, que nós já estamos com o tempo estourado, que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para a gente fechar. Bom, quem se interessa por esse programa, Marcelo, são líderes. Quem vem aqui assistir esse programa, ouvir as pessoas que passam por aqui, são líderes, são pessoas com perfis de liderança. Essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande com o nosso país, com o nosso estado, com os nossos estados, com o nosso setor, em particular, com o agronegócio. É importante que as pessoas assumam os seus papéis, é importante que as pessoas assumam as suas funções de liderança. É importante que a gente entenda que nós temos um país inteiro para construir, e que bom que tem espaços como esse para que a gente possa conhecer mais as pessoas. Hoje eu estou aqui como entrevistado, mas eu geralmente estou do outro lado, lá como telespectador, e aprendo muito, muito demais com as pessoas que estão aqui. Eu quero te agradecer muito, Marcelo, o convite para estar contigo. As nossas conversas são sempre assim, a gente sabe do jeito que começa, mas nunca sabe do jeito que termina, o que é sensacional. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que nos prestigiaram com a sua presença aqui, assistindo o programa, e desejo a todos um excelente final de dia, e que estejamos todos bem, assim como é o que eu desejo aqui para minha cidade, para o meu estado, uma pronta recuperação. E muito obrigado a todos que têm ajudado nessa recuperação toda do nosso estado, do nosso país. Antônio, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Queria agradecer aqui ao nosso público que sempre nos prestigia. Quem gostou do programa, bote um like, compartilhe aí com seus amigos, seus clientes, seus familiares, para que esse programa cumpra o seu objetivo, que é multiplicar conhecimento, inspirações e boas ideias
dos grandes líderes que passam por aqui. Um abraço a todos, um excelente final de semana e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Líderes do Agro. Um abraço a todos e fiquem com Deus.